Mas o apostólico que é consagrado, que é santificado, mesmo tendo que passar por tudo que passa outra pessoa que não seja apostólica, mas ele suporta tudo com um bom ânimo, uma paz, um consolo no espírito, porque tem participação na salvação. Ele foi salvo pelo poder de Jesus, foi redimido e foi também convertido pelo poder consolador da Santa Vó Rosa e é alimentado pelo poder do profeta Santo Irmão Aldo, que dá ao apostólico fiel todo o consolo, toda a segurança, toda a força, toda a alegria, todo o gozo e felicidade, mesmo nos dias de amargura. Mas vejam, irmãos, que quando a Santa Vó Rosa nos ensinou isso desde o início desta igreja, nós ficamos muito felizes, cheios de ânimo, cheios de alegria. E Jesus também, naquela ocasião, revelou a Santa Vó Rosa que ele mesmo teve que enfrentar o poder da morte, porque ele faleceu do corpo, mas não foi vencido pela morte. E isso, irmãos, isso foi até profetizado por profetas antiguíssimos. Por exemplo, o profeta Isaías profetizou muito sobre o Cristo e também muito sobre o padecimento que o Cristo enfrentaria na terra. Inclusive, as agruras do poder da morte, que sofreria muito para poder pagar o preço do pecado com o seu sacrifício e dar remissão a todos os humildes e sinceros que crescem nele como Cristo e Salvador e crescem no poder enorme que ele tinha, inclusive, de ressuscitar ao terceiro dia, ganhando o poder da vida sobre a morte. Porque realmente ele sofreu muito, irmãos. Inclusive, quando foi preso, sem dever nada, porque ele nunca pecou. Ele nasceu santo, puro e imaculado. E durante os 33 anos de sua vida nesta terra, nunca lhe ofendeu a Deus, nem em pensamento. E enfrentou muita luta, enfrentou muito trabalho e fez muito sacrifício. Durante principalmente os 3 últimos anos de sua vida terrena, digamos assim. Porque foram os 3 anos do seu ministério em que ele atuou dia e noite em favor dos bons, dos humildes e dos sinceros, proporcionando ensinos maravilhosos e também realizando milagres extraordinários. E não media sacrifício, irmãos, para salvar uma alma. E os apóstolos foram testemunhas do grande sacrifício que Jesus enfrentou enquanto esteve no seu corpo, principalmente nos 3 anos do seu ministério, para proporcionar salvação a muitas criaturas boas. E, certa vez, quando a Santa Vó Rosa já exercia o seu ministério na obra desta igreja apostólica, muitas vezes Jesus arrebatava o espírito dela e a deixava lá no céu por alguns momentos. Muitas vezes em companhia da Virgem Maria, no seu trono, e outras vezes Jesus levava a Santa Vó Rosa para o meio dos santos apóstolos. E os apóstolos se admiravam muito de perceber quanta sabedoria ela já possuía e quanto poder ela já tinha, apesar de viver ainda na terra em seu corpo carnal. E se admiravam muito de ela chegar com Jesus no meio deles, em espírito e verdade, e conversar com eles com toda naturalidade. E quem mais gostava de conversar com ela e fazer perguntas era o apóstolo São Pedro. E São Pedro conversava muito com ela.
E uma vez São Pedro contou para ela algumas coisas que São Pedro teve a felicidade de participar ao lado de Jesus, quando Jesus executou o seu ministério terreno nas terras da Palestina, naqueles 3 anos do seu ministério terreno. E os apóstolos junto com ele. E São Pedro uma vez contou para Santa Vó Rosa um fato que não ficou registrado no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Mas São Pedro contou para ela, e ele disse: certa vez, nós, apóstolos, estávamos junto ao Divino Mestre, atravessando o deserto. E o Mestre ia na frente e nós atrás, pisando naquela areia escaldante, porque o sol abrasador, muito forte, e não aguentávamos de tanto calor, mas havia o vento que aliviava. Entretanto, o vento soprava e levantava a poeira quente e jogava em nossos olhos. Então os apóstolos me disseram: Simão, pede para o Mestre solucionar esse problema. Porque o nome de São Pedro era Simão Barjonas. Foi Jesus que trocou o nome dele para Cefas, que quer dizer pedra, rocha, por causa que São Pedro sempre foi muito firme, muito corajoso como uma rocha. Então os apóstolos disseram: Simão, pede para o Mestre, porque a areia quente nos olhos prejudica a gente e está muito quente, muito calor, muito sol. Então São Pedro disse para Jesus: Mestre, mas não chega esse calor escaldante do sol e ainda esse vento jogando areia quente em nossos olhos? Por que o Senhor não manda o vento parar? E Jesus olhou bem para ele e disse: eu te dou o poder, pode mandar o vento parar. Então São Pedro disse: para, vento. E o vento parou. E Jesus ia na frente caminhando, porque ele era Jesus Todo-Poderoso. Mas os apóstolos iam atrás dele e sem vento não aguentavam mais aquele calor insuportável. Então disseram para São Pedro: Simão, pede para o Mestre, nós não aguentamos andar assim, sem vento, embaixo desse sol tão forte. Então São Pedro disse: Mestre, pelo amor de Deus, mande voltar o vento, que nós não estamos aguentando, por causa desse calor tão intenso, sem vento. Então Jesus lhes explicou e lhes disse: eu deixei acontecer isso, para vocês verem que tudo que meu Pai fez é perfeito. E se ele deu vento ao deserto, é porque há necessidade. Vejam, irmãos, coisas que a Santa Vó Rosa trazia do céu para nós, que não tem escrito na Bíblia Sagrada. Mas ela tinha revelações magníficas e um dom extraordinário, que Jesus usava com maior perfeição para revelar os mistérios dos céus, para revelar os mistérios da doutrina, para revelar tudo que Jesus não pôde contar no seu tempo aos santos apóstolos, porque também não era a hora. Quando Jesus realizou o seu ministério terreno, muita coisa ele deixou para o Consolador revelar. E ele chegou a dizer aos apóstolos: eu tenho muito que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Entretanto, quando vier o Consolador, ele vos revelará toda a verdade, convencerá o mundo a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho ensinado, e vos ensinará tudo o que há de vir, e vos ensinará coisas que ainda eu não posso ensinar, porque vós não estáis preparados para suportar. Então a Santa Vó Rosa, como consoladora, irmãos, realmente revelou coisas extraordinárias para nós,
para esta igreja. Mas vejam que Jesus então revelava para ela tudo, inclusive, irmãos, os mistérios do poder das trevas, para poder nos preparar, nos dar sabedoria, nos dar entendimento e ânimo forte, para que saibamos viver no mundo sem participar das obras do mundo. Viver na terra sem participar das obras do pecado. E um dos fatos que Jesus revelou para a Santa Vó Rosa foi justamente o sofrimento que ele teve que enfrentar, principalmente com a sua crucificação. Porque ele sabia, irmãos, que precisaria dar-se em sacrifício. Porque no passado bem distante, no tempo dos profetas, eles tinham o hábito de sacrificar uma ovelha na hora do culto, lá no templo judaico. E aspergiam o sangue da ovelha para expiar o pecado das pessoas, que através do sangue inocente Deus perdoasse o pecado. E diziam que eram seguidores de Moisés, que era a lei mosaica, mas já faziam aquilo com o passar dos anos e dos séculos por costume, por hábito. Então pecavam, iam lá no templo para receber a expiação e depois tornavam a pecar. Não tinham mais aquele temor, aquele respeito a Deus. E também porque os sacerdotes daquela época exploravam muito os homens, o povo, mesmo aqueles que se diziam seguidores de Moisés. E escravizavam eles com muito trabalho e até mesmo explorando-os na parte monetária. Então, eles ficaram meio rebeldes, porque eram explorados e não tinham mais aquele amor a Deus, aquela devoção a Deus. Então iam lá receber a expiação, mas não tinham mais temor. E depois tornavam a pecar. E faziam aquilo por hábito e por costume. Então esse foi um dos motivos pelo qual Jesus precisou surgir entre os homens, porque ele já existia na glória de Deus desde a eternidade como filho primogênito. Ele foi o primeiro filho que Deus criou no céu, lá na eternidade, para fazer parte da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Filho é ele, Jesus. Mas Deus foi enviando os profetas para ter sempre um povo dele na terra, mas aos poucos a humanidade foi se afastando de Deus. E quando Jesus precisou nascer, aquele povo se dizia seguidor de Moisés. Mas estavam longe de Deus, longe das leis, longe da obediência e muito longe de Moisés, porque faziam tudo por hábito e costume e não tinham mais devoção nem amor a Deus, porque eram explorados pelos falsos sacerdotes daquela época. Então Jesus precisou mesmo vir como uma criatura, mas santíssimo. Nasceu por obra e graça do Espírito Santo, através do corpo imaculado de Maria Santíssima. E foi criado por ela de um modo maravilhoso, porque ela sempre foi santíssima, pura e imaculada. E assim ela criou Jesus. E ele então, irmãos, sempre foi fiel a Deus e nunca pecou. Mas aos 30 anos, após pedir o batismo ao profeta São João Batista nas águas do Rio Jordão, porque ele sabia que para servir a Deus é necessário uma criatura, para ser um verdadeiro servo de Deus, passar por uma conversão e por um batismo verdadeiro nas águas ungidas. Ele nunca pecou, não tinha pecado para sepultar nas águas do batismo, mas deixou exemplo. Por isso que pediu o batismo. Tanto é que São João Batista disse para ele: Mestre, eu necessito ser batizado por vós, e tu vens a mim?
E Jesus lhe disse: deixa por ora, porque me convém cumprir toda a justiça do meu Pai. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Agradeço muito pela atenção e convido que voltem na próxima semana, neste mesmo horário, estar conosco neste programa e relembrarmos muita coisa a respeito da obra apostólica desta Igreja Profética na Terra. Amém.